emocionada já, porque meu pai nos criou em cima dessa máquina. E aí eu falei assim, eu coloquei as coisas todas para limpar, e eu falei assim, e era umas 2 horas da tarde mais ou menos, eu estava sozinha aqui, era um sábado. E estava tudo assim, ó, parado, desse jeito, nada ventava. E aí eu, muito emocionada, comecei a chorar, falei assim, pai, só me dá licença para eu mexer na sua máquina? E aí, Rony, na mesma hora, todas as árvores balançaram. As rolinhas começaram a cantar e a voar. E eu não tenho dúvidas de que o papai veio aqui me abençoar e deixar eu mexer na máquina dele e limpar, sabe? E foi assim, foi tão emocionante. De autorização para mexer na máquina dele. Porque aquilo era a vida dele. O meu pai se tornou alfaiate aos 9 anos. Começou, né, como aprendiz, 9, 10 anos. A minha avó falou assim, você vai ser alfaiate. E ele queria ser mecânico, mas ele obedeceu à mãe e foi. Então aquilo era a vida dele. E eu não podia chegar e simplesmente mexer na vida dele sem pedir licença. E ele me deu essa licença. Foi lindo. Foi lindo. Um fato da minha vida, né, que me deixou ainda mais convicta que a gente é capaz, é quando meu pai estava fazendo o muro da nossa casa. Quando a gente mudou, não tinha muro. Aí, ele me permitiu fazer parte. Claro que pequena, né? Eu podia pegar uma areia, ajudar numa massa, arrastar um tijolo, mas foi permitido. E hora nenhuma aí o pessoal passava na rua e olhava, e eu lá toda maravilhosa, ajudando meu pai. Minha mão tá aqui, meu suor, eu faço parte dessa construção, é o meu legado, é a minha marca. E isso eu fiz. Gente, não tem preço. Ainda nem sem saber que emoções era essa que eu sentia, que hoje eu compreendo melhor, eu fiz parte, eu entendi que ali eu quebrei um paradigma. Não é só homem que pode ajudar, não é só homem que tem capacidade. Hoje vejo mulheres super competentes pintando, na construção, motorista de ônibus, frentista. Então eu vejo que isso aí já estava por acontecer. E o que deixou na minha vida, né? A marca de que sou capaz, tudo posso, desde que, né, eu realmente me entregue com desejo e vontade e tenha conhecimento de onde eu quero chegar. Nós podemos, nós somos capazes, nós somos abençoadas. E nós podemos chegar aonde a gente quiser, com a permissão de Deus, muita fé e humildade e buscar conhecimento. Esse é um legado que ficou para mim e eu vou transmitir para os meus filhos e tenho certeza que eu transmito para as pessoas que convivem comigo. Mas eu sou Ana Souza, tenho 53 anos, sou casada com o grande amor da minha vida, Aldair, mais conhecida como Bredinho, e tenho o privilégio de ser mãe de 2 filhos, Alice, de 26 anos, e Arthur, de 18 anos. A Andréia Rodrigues Coelho foi uma sonhadora, né? Uma pessoa que sempre batalhou, buscou, não se deixou parar diante dos obstáculos. Mas a Andréia Rodrigues é a que busca, que planeja, que entende que tem que ter planejamento, que precisa de ajuda, que sozinha não consegue. Sempre está estudando, sempre está buscando conhecimento para poder realmente chegar onde eu quero chegar, mas chegar de forma estruturada. Historicamente, ela assume muitos papéis dentro da sociedade e ela se apropria desses papéis. Mas por muito tempo a saúde mental foi negligenciada, porque era normal a mulher assumir todos esses papéis, ainda é muito naturalizado que ela continue a fazer tudo. Se ela trabalha fora, por exemplo, ela chega em casa, não acabou, né? Ela tem uma casa para cuidar, pessoas para alimentar, filhos para criar, e a responsabilidade toda dela, ela abraça esse cuidar dos outros, mas e quem cuida dela?
A diferença é que ele não estava na minha barriga, mas a vida inteira ele esteve no meu coração. No resguardo da Ayla, de repente eu grávida de novo. Do príncipe Augusto. Eu sou leoa e eu faço tudo pelos meus filhos, tudo. Eu sou mãe biológica da Alice, de 26 anos, e sou mãe do coração do Arthur, de 18 anos. Quando eu tinha 32 anos, eu precisei tirar o meu útero. Eu tive endometriose e aí não tive como ter mais filhos. Eu queria muito uma casa cheia de crianças. E aí veio a endometriose e falou assim, não, minha filha, você não vai ter mais filho, não. Mas, e aí, ela esqueceu que filho a gente não precisa gerar, a gente precisa amar, né? E aí eu entrei na fila da adoção. Eu costumo dizer que eu tive uma gravidez de elefante porque eu esperei o Arthur por 5 anos. Eu fiquei na fila de adoção por 5 anos. E eu estava trabalhando na Gazeta, trabalhei lá por anos, e aí eu estava trabalhando e eu recebi a ligação lá da menina da assistência social, falando assim, e ela já sabia, porque toda vez eu ligava, Mara, e o Arthur, já nasceu? Não, Ana, é assim mesmo, é difícil e tudo. E aí eu recebi uma ligação, era umas 2 horas da tarde, e ela falou assim, Ana, o Arthur nasceu. E naquele momento eu caí de joelhos, e aí veio o Bié, e me abraçou, e veio todo mundo do jornal, e me acolheu, porque naquele momento meu filho tinha nascido. Entende? E foi uma das melhores escolhas que eu fiz na vida. E eu amo ele com o coração, com o pulmão, com o útero que eu não tenho. Eu amo ele com todas as minhas forças. Aí o pessoal fala assim, mas qual a diferença? A diferença é que ele não estava na minha barriga, mas a vida inteira ele esteve no meu coração. Eu trabalhava numa empresa, meu pai adoeceu e eu tive que sair dessa empresa. Para poder ajudar no tratamento dele e acompanhar. Aí montamos uma loja, eu e minha mãe, para poder, né, a gente ter algum ofício. E eu trabalhando, focada, porque já tinha 5 anos que eu e o Fábio estavam tentando ter uma criança e a gente não conseguia. Aí era tratamento, era exame, era muito desgastante. Então a gente optou por não continuar questionando por que a gente não conseguia engravidar. Então a gente optou por aceitar. Comecei a fazer faculdade, engenharia, comecei, como diz o outro, ocupar o meu tempo. Aí, após 5 anos, eu em cima de uma moto começo a passar mal. Vou para nutricionista, achando que era uma alimentação ruim. Não, era a Ayla, que Deus viu que era aquele momento, que era o momento de eu ser mãe. Então, eu sempre entrego e confio. Porque eu sei que o Deus que eu sirvo, ele é maravilhoso. E no momento certo, ele vai me permitir. E ganhei a Ayla. No resguardo da Ayla, de repente, eu grávida de novo. Do príncipe Augusto. Ai, meu Deus, o doutor Everton quase morreu. Eu questionando ele, o que o senhor fez comigo? Não, eu nada. Seu útero tá limpo, você é uma mulher saudável, seus filhos vão vir saudáveis. E aí foi aceitar, foi me agarrar à família, que eu precisei de um apoio familiar, uma gestação consecutiva, 2 cesáreas consecutivas, então teríamos que ter uma atenção diferenciada. Eu tenho pressão alta, então tivemos que ter toda uma atenção. Mas eu acho que a retribuição do meu apoio com a minha família, eu recebi ali. Eles me devolveram ali, todo mundo, né, me ajudando, todo mundo se revezando para poder a gente ter esse processo tranquilo. E hoje estão aí, né? A menininha que começou a ler com 5 anos, o menininho que está aí saudável, gosta de jogar bola. Estamos juntos, graças a Deus. Então, assim, o que eu mais tenho visto hoje em todos os treinamentos com mulheres é o medo. O medo da avaliação, o medo da crítica, o medo de o que as pessoas estão vendo de mim. O que essas pessoas estão tendo de opinião daquele meu profissional que eu estou entregando. Isso é a maior dificuldade de toda mulher, é o medo da reação do outro. Eu, Aline, tive esse medo. Antes de empreender, eu tinha medo. Como que as pessoas vão me ver? Como que as pessoas vão me aceitar? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ser bem aceita para a sociedade? Não posso supervalorizar um trabalho do homem no mercado de trabalho e
remunerá-lo à altura da sua competência e resultados entregues e reduzir o salário da mulher por ser mulher, sendo que ela faz o mesmo trabalho que ele, entrega às vezes até mais resultado que ele, mas por ser mulher, ela pode receber menos, porque ela se contenta com menos, porque ela está procurando sempre o seu espaço no mercado de trabalho, o seu espaço dentro da sociedade. A minha equipe ela é toda orientada, todas as pessoas que trabalham comigo. Eles sabem da minha história e eu chego para eles e falo assim, você vai conseguir. Você tem que ter persistência. Toda vez que eu vejo uma pessoa tentando desistir, eu vou lá e resgato ela. Porque eu tenho certeza que se ela persistir, ela vai conseguir porque eu consegui. Então tá dentro dela o poder de conseguir ou não, de atingir ou não. E eu gosto muito, 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 muito quando os meus liderados, as pessoas que convivem comigo, que trabalham comigo, eles têm a oportunidade de crescer, de sair da minha empresa e ir para um outro, para um passo maior. O que eu faço nisso? Eu incentivo a pessoa a ir. Eu fico super feliz de ver eles voando, né? E é importante a gente pensar que a saúde mental da mulher, ela também tem que ser vista do ponto de vista dela. O que isso significa para ela? O que esses papéis fazem sentido para ela? Ou ela está só repetindo um padrão que vem de muito tempo, que todas as mulheres da família sempre fizeram e sempre colocaram como sendo realmente normal, né? A nossa sociedade entende o trabalhar como um trabalho fora de casa. Mas a mulher está o tempo todo cuidando, fazendo, organizando, deixando tudo pronto para todo mundo. Quando é que ela tira férias? Quando que ela descansa? É uma mulher preta para frente. E isso faz toda a diferença. Ela é, né, uma mulher branca, hoje até somos amigas. Teve um caso que aconteceu quando eu trabalhava, foi quando eu até comecei a fazer a faculdade de engenharia. Teve uma oportunidade e eu vi que não iam me dar, mas iam dar para outra, que ela tinha uma característica diferente. Foi péssimo. Foi uma sensação assim, de que porque tem que ser escolhido dessa forma, não pela capacidade, né? Mas não me deixei apagar, pelo contrário. Eu acho que foi até onde eu pensei comigo o seguinte: se quando mais nova eu até ajudei o meu pai a construir um muro como um homem, como mulher, eu posso mais. E eu tenho que me impor. Então comecei a me impor mais, a me impor mostrando o meu potencial na forma de eu me expressar, na forma de eu saber entender sobre o projeto, os trabalhos, o resultado. Ela é, né, uma mulher branca, hoje até somos amigas, mas a gente nitidamente naquele dia a gente viu que a oportunidade seria passada por causa disso. Foi difícil, foi suado, chorei, doeu. Hoje não dói, hoje é um aprendizado na minha vida, que eu sou capaz tanto quanto uma mulher de cor diferente ou um homem. Só que vai depender das ferramentas que eu vou usar para provar o meu potencial. É uma mulher preta para frente. E isso faz toda a diferença, porque eu no mundo dos negócios, para muitas pessoas que vão lá na nossa loja, eu sou ou a faxineira por várias vezes, ou eu sou a menina que vende, que é a menina que não resolve nada, eu sou a pretinha que está lá só para atender. E isso eu já vivi na pele várias vezes, mas várias vezes. E é a sociedade, né? E é este o desafio. Aí as pessoas perguntam, não, mas quando falam que você é a faxineira, você fala que você é a dona da loja? Eu falo assim, pra quê? Pra que eu vou tentar convencer quem não tem sabedoria, quem não tem valor, uma coisa que ele não vai aprender? Não depende de mim, não me diz respeito. Entende? Então assim, a pessoa, chama aí, menina, chama aí o seu chefe. Cadê o patrão? Cadê um vendedor? Só porque eu estou com a vassoura na mão, porque eu estou com a pá, porque eu estou tirando poeira? Entende? Então, assim, eu não quero desconstruir isso de ninguém, não. E eles é que vão resolver na conta deles. A minha conta é viver. Em 1916, as mulheres só poderiam sair para trabalhar se os homens
autorizassem, se os maridos autorizassem. É curioso que hoje, em busca, né, de documentos da época, a gente encontra contratos de professoras que tinham as regras, elas não poderiam andar com homens na rua, não poderiam estar acompanhada de homem que não tivesse um compromisso sério com elas. Às 9 horas da noite elas não poderiam estar fora de casa e só poderiam sair para trabalhar e voltar para casa. Às vezes eu não consigo fazer sozinha, eu busco valorizar o trabalho de outras mulheres que empreendem, cuidar da minha casa. Por que eu vou cuidar da minha casa, trabalho fora, cuidar do meu marido? Por que não dar oportunidade para uma mulher que está empreendendo no âmbito da limpeza cuidar da minha casa? Estou dando uma oportunidade de outra mulher me ajudar, né? E como fazer também com o esposo, com o filho, ter um momento também de dedicação para mim. Eu cuidar do meu eu, cuidar da minha mente e do meu físico. Porque se eu estiver abalada, eu não consigo dar atenção. E a mulher, quando ela resolve empreender? Muitas vezes ela pode ter a sensação de que ela está ocupando espaços que não são dela, porque é muito mais cobrado, é um peso muito maior, existe uma tensão em volta daquilo, porque tem opiniões de todos os lados, a gente tem a sensação de que a gente precisa de alguém para conseguir, então muitas perguntas podem vir como, mas você vai dar conta? E se algo der errado, você não tem medo de passar dificuldade? Isso é repetido por anos e às vezes é internalizado por nós mulheres para dar um grau de dificuldade maior ainda naquilo que ela sonha em fazer. Então, muitas vezes ela precisa de apoio, ela precisa de estar com outras mulheres que acreditam nisso também, com outras mulheres que já fizeram isso, para entender que ela não está sozinha e que ela não depende de uma figura masculina para conseguir estar em algum lugar de destaque. Muitas vezes ela pode ganhar títulos ou rótulos de estar querendo aparecer, e muitas vezes nós estamos sim, porque nós vamos precisar querer aparecer para sermos vistas como realmente nós somos. É muito importante ter claro esse objetivo do seu caminho, onde que eu desejo chegar, qual é o meu limite. Às vezes o seu caminho, o seu limite, a sua medida de sucesso, ela é diferente da minha. O seu caminho pode ser muito maior que o meu, como ele pode ser mais curto. Mas é muito importante você saber o que te faz feliz, onde você quer chegar, como você vai chegar. E passar por isso com serenidade. Cabeça erguida também é um ponto que eu falo muito. Eu até brinco com as pessoas que convivem comigo, que eu falo assim, o dia que vocês me virem mais bonita, com a cabeça mais erguida, com o meu melhor sorriso, você pode ter certeza que eu estou enfrentando o meu maior desafio. Porque eu levanto e o meu problema está lá comigo, eu falo assim, e hoje eu vou enfrentá-lo com a minha melhor roupa, com o meu melhor sorriso, com a minha melhor maquiagem. E aí, sabe o que acontece? O problema fica leve. Partimos de uma sociedade muito preconceituosa sobre a visão da mulher, sempre do que ela poderia fazer e do que não poderia fazer. Durante séculos, a mulher só servia para atender os desejos de seu marido e de procriar. Nada mais. Então, durante muito tempo, foi assim na sociedade. O mesmo amor que eu tenho por ele quando eu tinha aos 19, eu tenho por ele hoje aos 53. Para dar certo, eu tenho que estar bem com os meus projetos e ele com o dele. Rony, é uma comunicação, né? Inicia tudo na comunicação de parceiros. Para dar certo, eu tenho que estar bem com os meus projetos e ele com o dele. E ele se identifica muito com essa questão de casa, fazer comida, e eu já não sou tanto. Eu gosto muito de estar estudando, planejando, fazendo projetos sociais, conversando com diversas pessoas. Graças a Deus, a gente tem uma confiança muito grande. Igual a gente recentemente tem um projeto, até segunda-feira a gente vai estar montando uma apresentação dele, e é um rapaz que eu vou ter que trabalhar com ele para poder montar esse projeto e ensinar crochê para outras pessoas da comunidade. Então a gente primeiro senta, conversa, eu apresento ele às pessoas, eu apresento o que é o meu sonho, o que é o meu objetivo.
E ele está satisfeito, porque ele gosta do lar, ele gosta de ter esse papel de cuidar, porque ele também é responsável do pai dele. Às vezes de me ajudar a resolver alguma coisa do meu pai, que eu sou responsável. Então a gente tem essa dinâmica de se complementar. É muito importante. E a comunicação, continuamente, tá? Sempre sendo o mais honesto possível, para que não, né, transpareça nada diferente. Então a gente se complementa, na verdade. Eu gosto de comunicar, eu gosto de fazer projeto, ele gosta mais de lar. Ele é o cara do lar. E ama fazer comida, eu só amo comer. Ele é meu parceiro, eu escolhi ele há 34 anos. Eu tenho 27 anos de casado, fiz no último dia 16 de janeiro 27 anos de casado, estou com ele há 34 anos, 14 de abril que é o nosso dia, 35 anos. E assim, foi uma escolha. E aí, quando você escolhe uma coisa, você cuida dessa coisa. Eu cuido do meu marido. O mesmo amor que eu tenho por ele quando eu tinha aos 19, eu tenho por ele hoje aos 53. E cultivar isso dá trabalho, mas reflete na loja, reflete nos negócios, reflete na criação dos meus filhos, reflete no cuidado da minha mãe e reflete no meu trabalho de ser comunicadora, de querer levar a comunicação para as pessoas, porque eu gosto muito. Tenho os meus pais, né? Sou uma pessoa que gosta de cuidar muito da família, para poder eu ter certeza que eles estão bem. Eu não consegui me desvincular. Eu estou sempre junto, participando, questionando se está tudo bem, se não está, as minhas irmãs e agora também os meus filhos. Eu não ligo para a sociedade. O que a sociedade impõe ou o que a sociedade diz não me afeta, não me move. Mas eu escolhi cuidar da minha família. A partir do momento que eu namorei, casei e quis ter filho, eu acredito que é minha obrigação criar boas pessoas. Então foi a minha escolha ser mãe, ser esposa, ser filha, fazer 1.235.000 coisas e ser empreendedora, trabalhar com meu marido. Só tendo filho para você entender o amor de mãe, para você entender que tudo que seu pai e sua mãe fez foi o melhor para você se tornar quem você é hoje. Falar de Andréia Rodrigues é um privilégio, né? Ainda mais porque eu posso chamá-la de filha, né? Tive esse privilégio, né? E o que você pode fazer é ser ainda melhor para mostrar que o trabalho deles foram ótimos. Desde pequena, a Andréia foi uma pessoa muito popular, muito sincera e honesta, trabalhadora, né? Não é à toa que ela tem apelido de Andréia Bombom. Ela fazia bombons para vender na escola, Fernando Otávio. Foi uma menina, toda a vida, lutadora, batalhadora, alegre, feliz. Minha mãe sempre foi muito rígida e meu pai extremamente rígido. Quando a gente mudou para Pará de Minas, a gente nem podia brincar com homem. Nós somos 4 mulheres em casa. E a gente brincava durante a semana, mas no fim de semana que ele vinha, a gente fingia como se nada tivesse acontecido. Mas no futuro a gente entendeu por que meu pai era assim. Porque ele já sabia o que o mundo tinha de bom e de ruim. Nós não sabíamos, né? O que a gente podia fazer é tentar ser o máximo obediente e tentar entender e aprender a sobreviver nesse mundo. Tá sempre disposta a ajudar tanto a gente quanto, né, as pessoas que procuram ela, né? Ela sempre gostou de fazer projeto social, sempre. A gente teve o projeto Gerando Sorrisos há muito tempo, né? E ela gosta desse meio mesmo, de estar no meio do povo, da população. Então hoje, como mãe, eu entendo cada tapa, cada puxão de orelha, cada não recebido. Não é o momento, não é agora. Eu entendo tudo. E principalmente o esforço e o amor que eles tiveram para nos criar. É o que eu tento passar para os meus filhos, é o que eu tento fazer com eles hoje. Eu grito! Eu super grito! Eu sou super bem-humorada de manhã cedo. E meu filho é assim. A minha filha é do mau humor. Absurdo. Eu falo assim, essa menina nasceu de mim. Não, gente, tem condição um negócio desse? O mau humor que habita nela é impressionante. Mas eu sou assim, oi dia, beleza? Bora ralar, começar? Eu sou muito assim, sabe? E quando você fala de relação comigo, eu acho que por
Só de eu conseguir dar bom dia pro dia e sorrir é porque tá tudo certo. Hoje em dia, o que me incomoda no meu corpo é meu joelho, porque eu caí e dizem que velho não pode cair, né? E eu caí na bobagem de cair, então hoje meu joelho me dificulta e me entristece, porque eu não posso colocar meu salto de 15 centímetros, eu não posso sair descendo escada com todo glamour, porque tem a barreira do joelho que já está sendo corrigida. Para me transmitir a minha capacidade. Então, assim... Ih, amor! Cadê meu beijo? Eu não sou militante. Não sou zero militante. Sei da força da mulher preta, eu sei da força que eu tenho, eu sei que o preconceito é gigantesco e defendo várias outras causas que eu acho que vale a pena, mas agora eu vou brigar porque a menina branca está fazendo uma trança? Apropriação cultural? É sério isso? Não. Tenho paciência para isso não. Então essa militância me irrita. Mas enquanto mulher preta, eu defendo com unhas e dentes os meus filhos. Eu já precisei ir na escola brigar. Eu já precisei fortalecer os meus filhos. E quando eu falei lá atrás sobre a criação de filho, eu escolhi ser mãe. Então a minha obrigação é criar e fazer por onde dos meus filhos serem fortes. Nossa, eu enalteci tanto a cor dos meus filhos, eu dei tanta força para eles se importarem, não se importarem na verdade, com a cor, sabe? Porque hoje eles são fortalecidos, sofreram em escola. Meu filho já foi chamado de macaco, para você ter uma noção, entende? E isso dói. Mas quando ele vem pra gente, quando ele vem pro meu colo, ele fica fortalecido. E é isso que eu faço. Ao invés de ir lá e brigar com o menino ou com o pai do menino que chamou, que mandou ele voltar pra senzala, eu vou fortalecer. Quando as coisas acontecem, eu falo assim, Arthur, o que você quer que eu faça? E aí ele fala assim, eu quero que você fique comigo. Entende? E aí você acha que eu vou gastar energia com o branco que falou do meu filho? Eu vou fortalecer o meu filho. Eu estou enxugando aqui o meu olho porque é emocionante fazer um documentário. A gente remexe com muitas coisas internas, né? Que falam assim, uau, a gente está mexendo nessa gaveta hoje, domingo de manhã? Mas, olha... E na nossa vida a gente tem 5 principais pilares, que é o pilar da saúde, física e mental, o pilar da família, o pilar profissional, o pilar financeiro e o pilar espiritual. Esses 5 pilares, eles são de suma importância para mantermos o nosso equilíbrio. A mulher, ela precisa estar bem nesses 5 pilares para fazer acontecer. Do que veio no decorrer do tempo, a mulher tinha que aceitar sempre tudo calada, porque ou ela não tinha condições de manter a sua subsistência, ou ela tinha muito medo do marido e teria que se submeter àquele casamento. E terceiro, que era na sociedade, durante muito tempo foi assim, você casou, você tem que ficar até o final da sua vida, porque você fez uma promessa no altar. Então, independente se a pessoa te agredisse, se ela demonstrasse amor ou não, você tinha que ficar com ela. Saúde mental, em geral, já é algo um pouco negligenciado, né? É algo que não se vê. Então, o sofrimento mental, ele já não é tão visto como algo necessário de se cuidar, porque não é uma dor, um machucado, um órgão, uma parte do corpo quebrada ali, né? É interno. Então, muitas vezes o que a gente é ensinado, e nós mulheres somos ensinadas, é a engolir aquilo ali e simplesmente continuar funcionando, porque sem a mulher, às vezes, a casa para, né? Então, ela assume realmente esse papel de cuidado e de servir ao outro o tempo todo. Tanto é que nas profissões do cuidado, por exemplo, da saúde, é muito mais presente a mulher, porque realmente vem muito essa questão do cuidado, né? Então, quem cuida dela, muitas vezes é ela mesma, só que também se negligenciando, porque sempre se preocupa com o outro, e muitas vezes com os filhos, né? Com a família ali, que culturalmente é papel dela manter.
Então, a mulher, ela é muitas vezes a estrutura da casa, mesmo a gente conhecendo a frase super famosa, né, que quem que é o homem da casa? Sempre foi colocado ele como nessa posição, mas a mulher é a estrutura, porque ela faz tudo ali funcionar de forma naturalizada. Nem a própria mulher olha para o trabalho dela com o peso que ele tem. Às vezes a gente nem tá tão bem, né? Porque é boleto, é imposto, é mais regras. Conversar comigo mesma de frente para o espelho me ajuda muito a resolver várias questões que me incomodam na minha vida. Já chorei, já perguntei por que eu quero me doar para a comunidade, porque eu quero fazer algo diferente, porque eu quero o meu nome registrado, a minha marca, as minhas pegadas. Aí eu respiro e entendo que é porque eu quero um mundo melhor para os meus filhos, para os filhos dos clientes que vêm aqui na empresa, para as pessoas que estão ao nosso convívio social. Do jeito que tá, não tá fácil, não tá legal. Então, se a gente puder cada um fazer 1%, eu farei. Então, a minha resposta é desistir jamais, tentar sempre, 1000 vezes se for necessário. Eu sei que eu não dou conta, eu aprendi isso a duras penas. Quando você quer abraçar o mundo, você vê que você não tem braço suficiente. Então, você aprende que você não dá conta. E o que você tem que fazer? Eu não dou conta, então eu vou parar? Não. Eu não dou conta, mas eu vou organizar as coisas. E eu tenho as minhas pausas interiores. Eu adoro ficar em silêncio. Rony, eu estou passando por esse processo recentemente, é uma dor diferenciada, né? A perda de pessoas que a gente conhece é diferente da perda do seu sanguíneo, né? É uma sobrinha, um filho. Eu estou buscando estar cada vez mais com a minha comunidade, estou buscando me estruturar psicologicamente bem para que eu possa somar com a minha comunidade, porque o que aconteceu comigo não está isolado de acontecer com alguém próximo de mim, né? Igual ocorreu com um cliente nosso. Então a gente tem que estar se estruturando, se fortalecendo cada vez mais para a gente poder ajudar. Da mesma forma que eu fui muito abraçada, muito acolhida, as pessoas rezaram comigo, mandaram mensagens maravilhosas, novenas, né? Eu me senti muito abraçada. E o Deus que eu sirvo, ele é maravilhoso, porque eu tenho que entregar e confiar. Eu não posso me agarrar somente à minha dor. Eu tenho que entender que é o meu processo. Como vários outros passou, eu preciso passar e às vezes até mesmo me fortalecer para ajudar e às vezes até evitar que outros passem. Quinta-feira à noite e sábado de manhã, não apareçam na minha casa, porque nem a minha família fica lá dentro. Quinta-feira à noite, meu marido e meu filho vão lá pro bar do Pedrão e ficam lá. E eu fico sozinha em casa. Sábado de manhã, todo mundo sai de casa e eu fico sozinha em casa. Ou então eu venho aqui para a fazenda e passo o fim de semana sozinha. Eu preciso deste momento. Então, a gente brinca que a mercearia é um consultório de advocacia, é uma UPA de orientação, é um consultório clínico. Não é só uma mercearia. O nosso jeitinho, né? Às vezes eles vêm e falam assim, eu vim cá só para ver seu sorriso, porque hoje meu dia não tá bom. Então significa que nós, além de sermos uma empresa que disponibiliza itens de mercearia, a gente também transmite informação, orientação. E essa comunidade que frequenta a nossa empresa, ela reconhece, eles são gratos. Quando eu estou sozinha, eu estou conversando comigo mesma, eu estou conversando com os meus botões, eu estou me organizando. E é neste momento que eu percebi que eu uso muito este momento para organizar as ideias. E aí eu não surto mais. 2024 foi um ano muito difícil, foi um ano muito tenso para mim. E eu precisei fazer várias pequenas paradas. E como é a minha parada? É ficar sozinha, é me escutar. Eu gosto muito de sentar na frente do espelho e falar assim, e aí, Ana Souza, o que está acontecendo? Vamos resolver? Que bicho está pegando? Por que você não está fazendo direito? Por que você não está dando conta? E Rony, eu falo que a solução de muitas coisas está dentro de mim. E eu acho que a solução de muitas coisas para várias pessoas está dentro de cada um. Algumas pessoas não conseguem sozinha. Eu consigo. O nosso horário é um horário diferenciado, né? Mas porque quando a gente pegou já era assim, mas a gente não consegue mudar. Porque a gente já sabe o quão importante é para aquele cliente vir naquele horário, por N motivos, e precisar encontrar a gente aberto.
E assim, já vi que aquele sorriso maravilhoso. Às vezes a gente nem tá tão bem, né? Porque é boleto, é imposto, é mais regras, é vigilância sanitária, é N coisas para a empresa estar aberta. Mas só deles virem e falar assim, graças a Deus você está aberta, é um retorno surreal. Ah, Ana, você então é acima do bem e do mal? Não, eu aprendi a me entender. Então eu sei que eu tenho vários defeitos, vários. O que eu acho que dá para consertar, ou o que eu quero consertar, porque às vezes a gente tem defeitos que a gente fala assim, deixa ele lá, eu gosto dele. Então eu deixo ele guardadinho. Mas conversar comigo mesma de frente para o espelho me ajuda muito a resolver várias questões que me incomodam na minha vida. E é uma troca de experiência, porque às vezes a gente acha que não tá bom, que não tá legal, né? A gente dá essas recaídas, somos humanos. E aí vem um cliente e te conta alguma coisa que tá passando na vida dele e você pensa, obrigado Deus, porque ainda há solução. E eu faço isso quinta-noite, que não tem ninguém na minha casa, não vai lá não. Sábado de manhã, que não tem ninguém na minha casa e não vai também não. Ou quando eu escolho ficar aqui nesse paraíso, escutando só os passarinhos, a minha mente, o meu coração. Aí a coisa flui. Então assim, a gente é uma família, a Mercearia Lourdes se tornou uma família, um lugar de orientação, de instrução. Naquele momento ela está ali comigo, contribuindo, mas ela tem os desejos dela, os dons que ela quer desenvolver, e eu procuro incentivar ela a buscar o melhor que tiver dentro dela, para que ela consiga alcançar, mesmo que isso não seja lá na minha empresa, não seja junto comigo. Eu sempre gosto de ser motivadora de ser humano, de fazer as pessoas crescerem, de motivar, de fazer empreender. Se a mulher tentar ser maravilhosa, tentar entregar resultado no âmbito profissional, mas se a saúde dela não estiver equilibrada, ela não vai conseguir entregar. E na hora que eu olhei que o povo, eu travei, as lágrimas começaram a cair. Falou assim, aqui filho do Afonso, prova essa fruta aqui. Ela tá chegando agora na região, eu achei esse pé, eu trouxe, eu plantei lá na minha rocinha. E na empresa a qual eu trabalhei 10 anos, né, não foi um trabalho, foi uma faculdade. Lá eu tive oportunidades, eu soube aproveitá-las, né, cheguei no patamar que eu queria, tive grandes oportunidades, tive oportunidades que eu amo, é trabalhar com pessoas, com equipe. E dentro dessas oportunidades tem até onde eu me transformei em Andréia, a Andréia que comunica bem, né, as pessoas me davam dica, eu falava assim, mas eu vou receber a oportunidade de trabalhar na engenharia de processo, mas eu nem sei como que eu converso, nem consigo me pronunciar corretamente. Aí eles me deram toda uma instrução, sabe? Vai ler livro, Andréia, busca conhecimento, troca informação com o time, com a equipe. Quando a nossa equipe ganhou, em primeiro lugar, né, uma viagem para Tiradentes, a gente, como representante da equipe, tinha que ir lá e falar para os japoneses, falar para a diretoria. E na hora que eu olhei que o povo, eu travei, as lágrimas começaram a cair. Aí o rapaz, o diretor que tinha me escolhido, Euclides, que tinha me escolhido para poder representar a equipe, falou assim, a equipe deu o melhor por você. Você precisa dar o seu melhor para a equipe. Mostrar que vocês trabalharam junto e você não pode travar agora. Eu respirei, lembrei de tudo que a gente passou com a equipe, cada um se dedicando, se esforçando ao máximo. E eu consegui me tornar a Andréia Rodrigues. Quando eu tinha 17 anos, eu trabalhava numa banca de revistas e eu tinha um cliente do extinto jornal Estado de Minas, que era o Dr. Fernando Xavier, falecido e saudoso Dr. Fernando Xavier, era uma pessoa boníssima. E todos os dias ele ia lá na banca e comprava o jornal Estado de Minas. E ele me chamava assim, ô filha do Afonso, me dá um jornal. E aí, um dia ele chegou com a mão cheia de acerola. Falou assim, aqui filho do Afonso, prova essa fruta aqui. Ela tá chegando agora na região, eu achei esse pé, eu trouxe, eu plantei lá na minha rocinha. E hoje eu sou dona deste pé de acerola. Tá ali no fundo da minha casa, o Rony viu. Hoje eu sou dona do pé da primeira acerola que eu chupei. E eu era só uma vendedora de jornais. Quantas histórias eu já ouvi de pessoas que veem na figura da mãe, da avó, aquela mulher assim, destruída,
mas ao mesmo tempo forte e inteira ali para continuar cuidando da família. E que quando está no fim da vida mesmo, consegue falar um pouco mais dessas dores, mas que nunca se arrependeu de ter assumido esse papel, por mais pesado que ele fosse, porque foi naturalizado. É como se ela realmente pegasse aquilo, isso é o meu papel e eu tenho que fazer. Persistência. Se não deu certo, tudo bem, vamos tentar novamente, vamos fazer novamente. Vamos ser humilde para poder voltar e analisar aonde que você se perdeu, o que aconteceu que não deu certo. E vamos confiar e entregar para Deus que tudo é possível. O mais difícil seria, eu até comentei com meu esposo, que por que não os homens dão a luz? Porque isso é o dom divino e é para nós. Dar a luz, administrar, empoderar, fortalecer outras mulheres para que essa sociedade que vem agora sejam mulheres cada vez mais convictas de que elas não precisam de beleza estética, mas de inteligência para sobressair. Hoje uma mulher que busca, ela tem todo o potencial, mas você precisa ter humildade, sabedoria e saber que você é capaz e pode buscar o seu lugar na sociedade, como mãe, esposa e empresária. Eu transito onde tem poderes tanto feminino quanto masculino. Tanto na minha casa, com meu esposo, com a minha família. E hoje também no meu âmbito profissional. Eu tenho um parceiro, um sócio, que é uma figura masculina. É desafiador. Porque querendo ou não, a mulher, como ela já tem aquela sede de ser, eu cuido da casa, eu que empreendi, eu que cuido de tudo. A mulher, querendo ou não, ela é muito mandona. Então eu sei o meu lugar, eu sei onde eu entro, eu sei onde eu saio. Mas eu te confesso que ainda é um pouco desafiador, porque a mulher tem momentos que ela precisa sair de cena para que o homem possa entrar de cena. Eu acho que o grande erro das pessoas, Rony, às vezes, é querer começar com o que não tem. É querer ser o que não tem, ou o que não é. Você vê, puxando esse gancho já para as redes sociais, às vezes a pessoa começa um negócio, uma loja de roupas que seja, e aí faz aquele auê gigantesco, mas ela não tinha aquela estrutura toda, porque ela tinha que colocar na internet que ela começou lá em cima. E você não precisa começar lá em cima, porque a sua base, a sua força está nas prateleiras de baixo. Sempre as melhores coisas estão na prateleira de baixo, porque é ela que vai te dar sustentação para você chegar na de cima. E aí a coisa flui, aí você posta, aí você faz todo o escarcéu que você quiser fazer. Hoje as mulheres talvez estejam conseguindo mais reconhecer que elas adoecem em determinados espaços, em determinados ambientes, mesmo que aqueles sejam familiares. Porque a carga está sendo colocada em cima dela, vai realmente adoecendo e ela transmite esse adoecimento. Então, quantas são as famílias que a gente vê adoecidas, muitas vezes pela postura da mãe de aguentar tudo ali, que em momento algum foi feito por mal, de forma alguma, mas aguentou tudo ali e isso reflete na criação dos filhos, e os filhos veem aquele sofrimento da mãe e adoecem junto. Eu tive que vestir uma armadura todos os dias para sair da minha casa, para enfrentar o mundo, enfrentar o preconceito, enfrentar o masculino que é muito forte na nossa sociedade e sobreviver, sobressair e chegar onde eu estou. Pedras eu tive várias no meu caminho, muitas, inúmeras, e eu juntei todas elas e fui construindo degraus. E a partir desses degraus eu fui subindo e galgando, enfrentando os meus caminhos para poder estar aqui hoje onde eu estou. Mas quando você for começar, comece embaixo. Porque quando a gente começou, eu e meu marido, a gente começou de baixo. E hoje a gente está começando, está no meio. E está subindo, e está subindo. Aí você pensa assim, você já conquistou tudo que você quis? Eita, você está entendendo não? Tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para ser conquistada, tem muita coisa para ser sonhada. O céu é limite. Então, se você começar aqui e ir subindo aos poucos, você conquista o que você quer. Então, não tenha medo não, entende? Vai. Ah, Ana, mas isso, aquilo outro. Sim, se eu for contar também todos os obstáculos que eu já passei para chegar onde eu tô, e se eu for te contar para onde eu quero ir, não vou contar não, porque isso pesa, né?
vou contar o que eu quero, para onde eu quero ir, não, porque muita gente vira e fala assim, nossa, ela tá querendo muito, hein? Isso pesa. Mas então não conta. E outra coisa, não conta seus sonhos para ninguém, não. Guarde eles para você e vá realizando aos poucos o que você é capaz. Empreender não é fácil, mas eu empreendo na relação com a minha mãe, com meu filho, com a minha filha, com meu marido, no meu trabalho. Eu formei como técnica em enfermagem e eu tenho 1.235.000 sonhos para realizar dentro da enfermagem, que não deu em 2024, mas vai dar agora. E tá tudo bem, aos poucos, devagar, e a gente consegue. Porque nunca, jamais imaginaram que a gente pudesse chegar a uma direção de uma empresa, que a gente pudesse algum dia empreender, porque fomos criadas para casar, cuidar dos filhos, cuidar da casa, fazer a comidinha e quando o marido chegasse em casa, você tinha que estar igual uma bonequinha toda pronta, arrumadinha para esperar o marido fazer as suas vontades. Nós nunca fomos criadas e nem colocadas para que a gente fosse para a vida, que a gente conquistasse aquilo que a gente quisesse. O mundo dá muitas voltas e eu adoro todas as voltas que o mundo dá, porque aí ele vai situando o ser humano, sabe? Então, como conciliar mãe, esposa e empresária? Tem que ter um jogo de cintura. Hoje, a mulher continua assumindo muito esses papéis, mas de uma forma que ela possa também ter autoridade sobre tudo que ela faz. Ela não está só fazendo para servir ao outro. Ela pode e deve contar com o apoio das pessoas, estando em lugares que ela possa falar para outras mulheres, que elas vejam o poder que elas têm para além dessas funções. O significado que cada mulher traz consigo do que é realmente ser mulher atualmente é o que vai realmente mostrar, colocá-la num lugar de ser vista não só como quem vai fazer pelo outro, mas quem está fazendo por ela e por outras mulheres também. Mulheres falando sobre essas questões já empoderam e favorecem o ambiente para outras mulheres acreditarem que elas não são só isso que foi falado lá atrás, não são só criadas para servir ao outro e que elas podem sim cuidar de si mesmas enquanto elas continuam mantendo uma casa, um lar e tendo um trabalho fora tudo isso que ela faz. E para você estar disposto a mudar, você tem que confiar em alguém. Então estude o seu candidato, acompanhe o seu candidato. Hoje é muito mais fácil a rede social. O nosso bairro precisa de infraestrutura. Na política é preciso driblar as dificuldades formadas. O nosso asfaltamento cheio de tudo. Lote cheio de poeira e abandonado. Meu nome é Ayla, filha da Andréia. Eu vou votar na Bambu. Eu não voto, mas se eu pudesse votar, eu votaria na Bombom. Augusto, é só Augusto, eu não voto na Bombom. Mas se eu pudesse votar na Bombom, eu votasse. Por que você vai votar na Bombom? Porque ela é minha mãe. Planeje seu momento mãe, esposa e empreendedora. Converse com mulheres empreendedoras ao seu redor, seja humilde. Busque pessoas que começou como você, com um sonho e com grandes problemas, com grande carga pessoal, né? Escreva, planeje. Não deu certo? Tenta de novo. Não deu certo? De novo. Pensa onde você errou, analise. Se necessário ter que voltar no início, volte. Mas não desista. A sua capacidade está dentro de você e no que você toca. Você tem o dom. Eu não tenho medo da morte, eu tenho pena. E o dia que as minhas cortinas se fecharem, vai ser uma pena que o mundo vai perder a Ana Souza. Mas é o curso natural da vida. E é aí que eu digo mais uma vez, a vida é muito rápida. E essa cortina que você está falando, ela pode se fechar amanhã. Amanhã você nem editou esse programa aqui e chega a minha notícia, olha, a cortina da Ana fechou. Entende? Vai ser uma pena, mas eu não vou com medo. E quando ela se fechar, eu espero que ela demore bastante para se fechar. Eu quero olhar para trás e
ter a certeza de que valeu a pena cada segundo, cada atitude, cada briga, cada riso, cada choro, cada trabalho, cada momento. Porque eu estou deixando um marido que eu amei com todas as minhas forças, eu estou deixando filhos que prezam pelos valores, eu estou deixando uma mãe guerreira, forte, maravilhosa, cheia de vida. Estou deixando amigos que eu tenho certeza que estão próximos de mim, que gostam de mim. E estou deixando um bando de invejosos para trás também, que não deram conta, que não foram capazes, que não tiveram a personalidade para fazerem um terço do que eu ainda faço, fiz e pretendo fazer.